Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Química Perfeita. Tentei fazer alguma coisa aqui, mas não deu certo. Aqui quem fala é o professor Carlinhos, espero que vocês estejam bem, saudades de vocês, né? Espero que logo nós possamos estar de volta. E hoje a gente vai ter nossa aulinha sobre método de separação de mistura, agora os exercícios básicos, né? Uma aulinha sobre exercícios. Quem ainda não viu a parte 1 nem a parte 2, vai aparecer aqui ou aqui em algum lugar, vai aparecer aí o link, tá? Para você assistir a aula teórica. Depois que você assistir a aula teórica, parte 1 e parte 2, você vem aqui para as aulas de exercícios para treinar, tá bom? Lembrando que quando você for ver esse vídeo, gente, dê pause nos exercícios e aí antes de eu resolver, você pausa, tenta fazer a questão, marca o gabarito que você acha que é o certo, depois você dá play e vê se você acertou. Se não tiver acertado, se te ficou alguma dúvida, comente aí no canal, tá? Aproveite que vai comentar, já se inscreva também, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para os seus amigos que também estão estudando aí, estão com dificuldade e curta o canal, tá bom? Espero que vocês gostem e bora pro vídeo, roda a vinheta. Muito bem, meus queridos, estamos nós aqui, né, na nossa aulinha de exercício, método de separação de mistura, exercícios básicos, tá bom? Eu selecionei 6 questõezinhas bem tranquilas, tá? Só para você já ter uma ideia de como é que essas questões são cobradas em provas de vestibulares, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão é uma questão da UESC, tá? É uma questão sobre tratamento de água, tá bom? E vamos lá, inclusive a gente já viu sobre tratamento de água. A gente só tem um erro aqui, porque aqui é a Universidade Estadual de Santa Catarina, tem aqui Bahia, lá vai, um erro, enfim, vamos lá. A água, antes de ser distribuída para as populações urbanas, passa por estações de tratamento, que as que a gente viu são as ETA, tá bom? Onde é submetida aos processos de decantação, filtração, cloração, dentre outros. Considerando esses processos que envolvem o tratamento de água, é correto afirmar que, vamos lá, vamos ver qual desses itens aqui está correto. Cuidado, gente, porque essa questão ela tem algumas pegadinhas muito boas. Mas vocês não vão cair porque vocês são aqui do Química Perfeita e vocês estão preparados para qualquer questão. Olha só, primeira questão, primeiro item, né? A cloração tem a finalidade de eliminar micro-organismos presentes nas águas captadas de mananciais. Sim, a cloração, essas águas que são captadas da represa dos mananciais que chegam na estação de tratamento de água, após a cloração, lembra que a cloração é a adição de cloro, né? Na forma de hipoclorito, por exemplo, e essa cloração é justamente para matar os micro-organismos. Então aqui o número 1 está verdadeiro, tá? Vamos para o 2. O reservatório final da estação de tratamento estoca água pura destinada à população. Gente, cuidado, olha que pegadinha, que questão safada. A água que é estocada não é uma água pura, é uma água potável. A água que chega das estações de tratamento de água é uma água potável. A água potável é aquela água adicionada as minerais que passam por um processo de cloração, de fluoretação. Essa água ela não é pura, ela é potável. A água pura é uma água livre de qualquer substância, que não tem sais, que não tem nada dissolvido, tá? A gente não bebe água pura, a gente bebe água potável, tá certo? Não confundam as duas coisas. É muito comum até a gente estar às vezes na rua e aí vem aqueles vendedores de água. Olha que eu tenho água pura, água da fonte, água boa. Eles falam porque não tem um conhecimento científico, né? As pessoas pensam que a água potável é água pura. Mas quimicamente falando, a água pura é uma coisa, a água potável é outra. Tranquilão? Então isso aqui está falso. Vou colocar aqui o Fzinho de falso. Vamos lá. Item 3. A decantação consiste na adição de sulfato de alumínio com o objetivo de matar os micro-organismos. Não. Tem duas coisas erradas. Primeiro, a adição de sulfato de alumínio, ela não é no processo de decantação. A gente usa o sulfato de alumínio para formar os flocos. Lembra, para as partículas se unirem, formar os flocos. Isso é a etapa de floculação. E outra, não é o sulfato de alumínio que mata os micro-organismos. O que mata os micro-organismos é a etapa de cloração, que é lá no final, tá bom? E a decantação é quando os flocos que foram formados, eles vão lá para o fundo do tanque. Então, tá tudo errado, tá bom? Então, item 3 está falso. Só lembrando, esse conteúdo de estação de tratamento de água está na nossa aula parte 2 de separação de mistura, que está aqui no canal também. Corre lá para ver. Depois vem para cá. 4. A filtração da água consiste na separação de substâncias dissolvidas prejudiciais à saúde da população. Gente, a filtração não vai remover as substâncias
prejudiciais. Geralmente o que dá problema são as bactérias, né? A filtração ela vai remover as partículas sólidas que ficaram, que não foram decantadas e que vai ficar retido lá no cascalho, na areia e no carvão ativado, mas não necessariamente são as substâncias prejudiciais. O que é mais prejudicial são as bactérias, né, que são seres patogênicos. E isso é eliminado na cloração e não na filtração, tá bom? Então vamos lá. Então aqui está falso também. Beleza? Então vamos para a última. Eu ouvi uma tremidinha, eu acho que foi mensagem chegando, foi bem mensagem da Oi. Desculpa, tá, gente? Vamos lá. Item 5. A água pura é considerada água potável de melhor qualidade para o consumo da população. Gente, a água pura, mais uma vez, não é a mesma coisa que água potável. Então, está fora. Tá? Isso aqui não é a mesma coisa. Então, falso também. Ok? Então, essa foi a questão de número 1. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, questão de número 2. Questão muito boa. Olha essa questão. Nós temos aqui duas figurinhas. Primeira figura. Primeira questão, né? Identifique os processos de separação que estão relacionados às imagens acima. Gente, se você olhar, você vai ver aqui, ó, uma tela de amianto, um bico de Bunsen, o balão, um condensador nos dois casos. A diferença é que nesse aqui você tem uma coluna de fracionamento. Então já está claro que aqui o gabarito é, tenho certeza que você já anotou aí no seu caderninho, aqui é uma destilação simples e aqui nós temos uma destilação fracionada. Carlinhos, como é que eu sei que é a fracionada e não é a simples? Pela presença da coluna de fracionamento. A destilação fracionada é aquela que possui a coluna de fracionamento. A destilação simples não tem essa coluna, tá bom? Então, primeiro item, ok. Destilação simples e destilação fracionada. 2. Quais as principais diferenças entre os dois processos acima no que se refere à temperatura de ebulição dos componentes e o tipo de mistura? Gente, vamos lá. Para todas as dúvidas que tiver em relação a isso, sumir. A destilação simples era utilizada para separar uma mistura de um sólido dissolvido num líquido, por exemplo, água e sal. E a temperatura de fusão dos dois são bem diferentes, né? A temperatura da água, por exemplo, é 100 graus. A do sal já é uma temperatura muito mais elevada, em torno de 800 graus, por aí. Tá? Então a diferença de temperatura é muito alta. Já a destilação fracionada, em vez de separar um sólido dissolvido no líquido, ela separa uma mistura de dois líquidos ou mais que sejam miscíveis, ou seja, líquidos que se misturam. E a diferença da temperatura de ebulição desses líquidos não é tão alta assim. Por exemplo, água e etanol. A água, a temperatura de ebulição é 100 graus, a do etanol é um pouco menor. Vamos colocar aqui, por exemplo, 90, 92 graus, tá certo? Então, eu acho que é até menor que isso, mas eu só estou dando um exemplo que a diferença de temperatura não é tão alta, diferente da destilação simples, que a diferença de temperatura dos componentes são muito elevadas. Ficou claro isso? Então a diferença é, destilação simples separa uma mistura sólido-líquido, de diferença de temperatura muito alta entre os dois, e a destilação fracionada é para separar dois líquidos miscíveis, tá? Ou mais, líquidos que se misturam, que tem uma diferença de temperatura de ebulição não tão alta, beleza? Vamos lá. Item 3. Para separar água e hexano, pode-se usar alguns dos processos representados acima? Não pode. Por quê? Porque o hexano ele é um hidrocarboneto. O hexano ele é apolar e a água é polar, ou seja, eles não se misturam. E a gente só poderia usar a destilação fracionada, por exemplo, para separar líquidos que se misturam. Nesse caso aqui, ó, para separar dois líquidos immiscíveis, eu uso que técnica? Lá da parte 1, eu uso uma decantação, tá bom? Então, água e hexano não podem ser separados por destilação. E se fosse uma mistura de água e acetona? Aí sim, a água e a acetona tem diferença de temperatura de ebulição. Essa diferença não é tão grande, mas é diferente, né? E são dois líquidos que se misturam, são líquidos miscíveis. Então, nesse caso aqui, da água e da acetona, eu poderia separá-los utilizando uma destilação fracionada, tá certo? Belezinha? Uma questão muito interessante, tá certo? Vamos lá para a próxima, questão de número 3. Qual a melhor sequência de métodos? Aqui nós temos o item A e o item B. Qual a melhor sequência de métodos que você usaria para separar os componentes de uma mistura formada por óleo, areia, açúcar e sal? Aqui, gente, foi o que eu falei para vocês, eu acho que no primeiro vídeo. Geralmente as questões de separação de mistura, ela não envolve apenas uma técnica. Você vai ter que usar várias técnicas, tá? Então vamos pensar aqui comigo. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou adicionar água, ou seja, eu vou fazer uma dissolução fracionada. Quando eu adicionar água nesse sistema aqui, o sal e o açúcar vão ficar dissolvidos na água, por isso que eu coloquei aqui entre parênteses. Aí você vai ter a água com o sal e o açúcar dissolvido, mais o óleo e a areia.
E agora, Carlinhos, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que tirar logo o sólido, eu tenho que tirar a areia. Como é que eu faço isso? Ó, eu faço uma filtração. Quando eu faço a filtração, eu vou tirar a areia. Opa, separei a areia e agora vai ficar só a água, o sal e o açúcar dissolvidos, né? E o óleo. E agora, Carlinhos, água e óleo não se misturam. Então eu vou ter dois líquidos immiscíveis. Dois líquidos immiscíveis, o que é que eu faço? Decantação. Aí, ó, faço uma decantação. Fazendo a decantação, eu consigo separar o óleo. Agora vai ficar só a água, o sal e o açúcar. E aí, nesse caso, eu faço uma fusão fracionada. Na verdade, eu vou até mudar isso aqui, tá, gente? Eu coloquei fusão fracionada, mas o certo mesmo é uma cristalização fracionada, tá? Me perdoe. Então vou riscar aqui fusão, tá? Aí você coloca aí cristalização fracionada, ou seja, eu vou começar a aquecer o sistema até um dos dois, ou o sal ou o açúcar, eles vão cristalizar primeiro. Depois eu retiro, depois eu continuo aquecendo até o outro cristalizar e aí eu retiro também, tá? Fusão fracionada não é a mesma coisa, porque na fusão fracionada eu utilizo ela para separar uma mistura de dois sólidos que não esteja dissolvido. São dois sólidos só, por exemplo, anel de ouro, 18 quilates, que não é só ouro, tem cobre e prata. Eu vou aquecendo até um dos metais fundir, derreter. E aí eu recolho, depois eu continuo aumentando a temperatura até o outro metal derreter e aí eu vou recolhendo. Isso é fusão fracionada. Nesse caso aqui, como tem um líquido dissolvido, é uma cristalização, tá bom? Até me perdoem. Não sei porque que eu coloquei fusão. Mas enfim, todo mundo é humano, né? Errar é humano. E a gente tem que reconhecer. Então, tá aqui. Não é fusão, é cristalização, tá bom? Então, gabarito, nós temos essas 4 etapas nessa sequência, tá certo? E letra B, qual é a técnica utilizada para separar os componentes do ar? Isso daqui foi uma técnica que eu não falei nos vídeos, que eu quis deixar justamente para falar aqui na hora dos exercícios. Para separar os componentes do ar, a técnica mais utilizada é chamada de liquefação fracionada. Vou colocar aqui, ó. É muito ruim escrever com isso aqui, mas vai dar certo. Para você deixar aí anotado. Liquefação fracionada, tá? Não vou botar o fracionada não, mas vou botar. O que é isso, Carlinhos? A liquefação fracionada. Liquefazer é transformar o gás em líquido. Então, esse sistema aqui, o que acontece? A gente pega o ar, coloca num sistema, né, de liquefação, e a gente vai diminuindo a temperatura e a pressão, até que esses componentes do ar, eles vão se transformando em líquido, de um por um. E aí você vai recolhendo e depois você faz uma destilação fracionada para obter eles separadamente, tá? Mas quando falar em componentes do ar, a técnica é liquefação fracionada. Tudo bem? Vou deixar aqui anotadinho para vocês. Show de bola? Tranquilo? Então vamos para a próxima. Essa foi a questão de número 3. Questão de número 4. Um estudante recebeu de seu professor de laboratório a tarefa de separar os componentes de uma mistura contendo areia, limalha de ferro, ou seja, pedacinhos de ferro, água e sal de cozinha. Quais são os métodos mais indicados para ele cumprir essa tarefa com eficiência em ordem? Ou seja, quais são os métodos na ordem, que nem a gente fez na questão anterior, para separar cada componente aqui? Eu fiz assim, ó. Eu coloquei aqui todo o sistema, eu tenho aqui areia, limalha de ferro, água e sal, tudo junto. O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou separar a parte sólida da parte líquida. Então a água e o sal estão dissolvidos. E o ferro e a areia são sólidos. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Para me separar a areia e o ferro da água e do sal, o que eu tenho que fazer para me separar um sólido de um líquido? Aqui, certeza que vocês lembram, o processo que eu utilizei para separar eles dois aqui foi uma filtração. Coloquei no filtro a parte líquida. Eu separei, que foi a água e sal, e o que ficou retido no filtro foi a areia e a limalha de ferro, porque são os sólidos. Então aqui eu fiz uma filtração, beleza? E agora, Carlinhos, para separar o ferro da areia. Gente, se tem o ferro, eu posso usar uma separação magnética. Então aqui, ó, eu faço uma separação magnética e aí eu separo o ferro da areia. E para separar a água do sal, eu posso fazer uma destilação simples. Lembra? Um sólido dissolvido num líquido. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso fazer uma destilação simples. Tá bom? Belezinha? Então tá aí o nosso gabarito. Nessa sequência. Primeiro tira o sólido, depois separa cada mistura individual. A areia e o ferro, e a água e o sal. Beleza? Então vamos lá. Penúltima questão, questão 5, mais uma vez sobre etapas. Geralmente, gente, as questões de separação de mistura envolvem várias etapas, para a gente ir usando vários métodos diferentes, tá? Olha só, eu tenho água, mais uma vez ferro,
areia e agora eu tenho álcool. O que é que eu quero saber aqui, ó? Eu fiz um processo, que eu não sei qual é, ele é um processo 1, mas eu sei que depois que eu fiz esse processo, eu separei a água e a gasolina. Gente, desculpa, a própria questão errou, ó, aqui não é álcool, é gasolina. Então deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Aqui é gasolina. Tá? Esse aqui foi um erro da própria questão do vestibular. Os vestibulares também erram, tá? Mas dá pra gente resolver sem problema. Então aqui é gasolina. Então eu fiz um primeiro processo, separei a água da gasolina e separei o ferro da areia. Carlinhos, esse processo 1 aqui, ele tá me cheirando uma filtração, porque eu separei a parte líquida da parte sólida. A parte sólida ficou retida no filtro, que foi o ferro e a areia, e a água e a gasolina passou. Exatamente. Aqui o processo 1 é uma filtração. E agora, Carlinhos, para me separar o ferro e a areia, de cara, a gente acabou de fazer, né? Tem metal, a gente usa uma imantação ou separação magnética. E para separar a água da gasolina, que são líquidos que não se misturam, eu faço uma decantação. E aqui seria uma imantação. Beleza? Agora vamos para os itens. Letra A. O processo 1 é uma tamização. Carlinhos, que diabo é tamização que eu não lembro mais? Tamização é a mesma coisa que peneiração. Não é o caso aqui. A gente não vai peneirar. Se a gente peneirar, não tem a mínima condição, né, de separar água, gasolina, areia e ferro peneirando. Então o processo 1 ele é uma filtração e não uma peneiração. Então aqui está fora. O sistema inicial possui 3 fases e 3 componentes. Vamos lá. Água, álcool que está dissolvido, água, gasolina, areia e ferro. Eu não tenho 3 componentes, eu tenho 4 componentes. Eu tenho a água, a gasolina, a areia e o ferro. Então são 4 componentes, já está fora aqui porque ele fala que são 3. Tá errado. Carlinhos, quantas fases? Eu vejo a água, eu vejo a areia, eu vejo a gasolina e eu vejo o ferro. Então tem 4 fases também, tá bom? 3. Letra C. O processo 3 é uma levigação. Não, o processo 3 é uma imantação. Levigação é separação de sólidos utilizando água. Que nem a gente viu lá na parte 1 dos garimpeiros, né? Que eles separam o ouro da areia utilizando a corrente de água. Não é o caso aqui. Então também está fora. E a letra D. O processo 2 é uma decantação. Sim, o processo 2 é uma decantação. Então nosso gabarito é a letra D. Carlinhos, por que o E está errado? Porque ele fala que o processo 1 é uma destilação fracionada. Gente, não. Primeiro que destilação fracionada é para separar líquidos. E aqui eu tenho areia e limalha de ferro, que são sólidos. Impossível fazer uma destilação aí, tá bom? Então gabarito letra D. Belezinha? E a nossa última questão, questão de número 6, uma questãozinha da UES, né? Minha querida universidade. Olha só. Quando 2 ou mais líquidos formam uma mistura heterogênea, dizemos que são líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam. Na separação de líquidos immiscíveis, a forma mais adequada é utilizar quais vidrarias? Vamos lá, Carlinhos. Para me separar 2 líquidos que não se misturam, eu tenho que fazer uma decantação. E a decantação, tem lá na aula 1, a gente sabe que a gente utiliza o quê? A gente utiliza um funil de decantação e um Ellermai para poder recolher. Lembra do funilzinho que a gente bota a água e o óleo, por exemplo, que são líquidos que não se misturam. Fecha a tampinha, agita, o óleo vai ficar em cima, né? A água embaixo, eu abro a torneira, deixo a água sair, recolho a água todinha no Ellermai, fecha a torneirinha quando chegar a parte do óleo. Então aqui, ó, no caso, gabarito letra C. Eu uso um funil de decantação, que também é chamado de funil de bromo, e o Ellermai. Carlinhos, se eu não lembrar, dá para ir por eliminação? Dá, olha só. Balão de destilação e condensador? Não, isso aqui é para destilação. Destilação são líquidos que se misturam ou um sólido dissolvido no líquido. Não é o caso. E outra, gente, destilação é para sistemas homogêneos. Aqui ele deixa bem claro que é uma mistura heterogênea. Então aqui está fora. Balão de fundo redondo e proveta. Proveta não é usado para separar. Proveta é uma vidraria utilizada para medir volume de líquidos. Tá fora também. Funil de Buckney e Beck. Funil de Buckney é para filtração a vácuo. Da mesma forma que o Kitasato também é para filtração a vácuo. E filtração a vácuo é para separar sólido e líquidos. Tá certo? Não é o caso aqui onde eu tenho 2 líquidos immiscíveis. Então, tá fora e tá fora. Gabarito oficial, letra C. Tranquilinho? Gente, o vídeo ficou um pouco longo, porque são, apesar de ser 6 questões de separação de mistura, demora um pouco mesmo, porque são várias etapas, mas eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem, tiverem alguma mais dúvida, Carlinhos, faz um novo vídeo só com mais questões, as questões do Enem, as questões mais avançadas de separação de mistura, podem comentar aqui que eu faço, tá? Vai depender de vocês, se quiserem, tá bom? Meus queridos, fiquei com Deus, espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva e até a próxima, tá?